Eu não acredito mais no amor. A gente chegou num ponto onde tudo parece descartável, sabe? As pessoas saem na primeira inconveniência que encontram, no primeiro problema. Então, ao invés delas trabalharem nesse desconforto, elas não têm paciência mais, não se esforçam e acabam substituindo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais, né? As redes sociais têm um papel bem grande nisso, porque as redes sociais nos deram a ilusão de opções, né? E não é só de aplicativos de relacionamento, né? Eu falo por tanto relacionamento platônico quanto relacionamento romântico, mas não é só aplicativos de relacionamento, né? É essa ideia de que, tipo, você se conecta, né? E vê muitas pessoas que são, entre aspas, melhores, né? E é sempre uma única deslizada para cima ou para o lado. A sua home, né, o seu feed vai estar com pessoa, vai te dar as pessoas mais engraçadas, as pessoas mais atraentes, as pessoas mais ricas, as pessoas com os carros mais luxuosos, né? Todas essas coisas e nossa percepção mostra que a realidade está completamente distorcida. Mostra que a realidade está distorcida. As pessoas hoje em dia, elas querem conexão sem responsabilidade. E elas querem atenção, né? Querem intimidade, querem apoio emocional, mas não querem responsabilidade e nem consistência, né? E eu acredito que a cultura do sexo casual se popularizou por conta disso. Tipo, ninguém quer ser leal mais hoje em dia. Ninguém quer ser leal quando tem outras opções e não precisa de responsabilidade, sabe? É tipo, eu vou dar o fora porque as pessoas estão fazendo com que elas percebem em seu melhor interesse pra elas, sabe? E é exaustivo ficar ali, entende? Assim, eu sinto que é difícil dizer por cada experiência, né? Porque eu sou um cara que gosta de mulheres, né? Eu me sinto atraído por mulheres, mas pode parecer meio misógino o que eu vou dizer agora, mas eu sinto que pelas experiências que eu tive em gostar de mulheres, eu sinto que elas têm um nível de privilégio e requisito maior, sabe? E eu não tô dizendo isso porque, eu sou melhor que elas, tudo. Não. Eu digo por percepção, sabe? E homens também têm seus problemas, né? Não é só falando só de mulheres. Mas, pela minha visão, assim, pelas minhas experiências, eu percebi que as mulheres têm um nível de privilégio maior, sabe? E de requisito. Teve um dia no meu trabalho que eu fui atender um chamado, né, de suporte técnico. Eu fui lá até a pessoa. Acho que era uma moça nova na empresa. Eu nunca tinha visto ela. Eu tava chegando lá. é, a primeira coisa que ela perguntou pra mim foi se, se eu era do TI, né? Detalhe, ela nem tinha perguntado qual era meu nome. Então a primeira pergunta dela foi se eu era do TI. Eu falei que sim, era do TI e tudo. Aí ela perguntou: é, você deve ganhar bem, né? Quanto você ganha? Aí eu fiquei tipo, que tipo de pergunta é essa, né? Aí eu decidi brincar, né? Eu respondi: eu ganho o suficiente pra viver, né? Tipo, como brincadeira mesmo, eu respondi na brincadeira. Aí depois ela perguntou coisas pra mim, tipo, se eu tinha uma casa,
se eu tinha um carro, eu fiquei tipo, meu, o que você tá falando? E ela ficou tipo, ela disse que, é, não, é porque eu queria saber se eu deveria investir meu tempo em você e tudo mais. Aí eu fiquei tipo, ué, mas em algum momento eu disse que eu queria você? Em algum momento eu disse que estava interessado em você? Eu nem te conheço, sabe? E são atitudes assim que são irritantes, sabe? Que chateiam. É, e assim, eu sei que pelas mulheres também não é nada diferente, né? As mulheres também têm problema com os caras que não colocam esforço no relacionamento, né? E isso é verdade, né? Isso é completamente verdade. Eu conheço vários caras, eu também tô incluso nisso, tá? Onde eles não querem colocar mais esforço. Quando eles não querem colocar o esforço necessário quando eles querem entrar em um relacionamento, né? E, e basicamente a comunicação é escassa, né? A comunicação é terrível. A gente tá com a comunicação ferrada, né? O ghosting, ele substituiu a honestidade. Pra quem não sabe o que é ghosting, é basicamente um termo da gringa, onde é basicamente quando a pessoa simplesmente te deixa de lado. Ela basicamente mata a conversa sem, sem dar um aviso prévio ali, sem explicação alguma. Ela simplesmente some, sabe? Esse aqui é o ghosting. E eu acredito que o ghosting substituiu a honestidade. Então, hoje em dia, ao invés de tentarem resolver os problemas, né, confrontar esses problemas, você pode só simplesmente evitar completamente, simplesmente não falando com essa pessoa mais, entende? E pensando por esse lado, em termos de evitação, né, o silêncio se tornou a solução para a maioria, e a gente sabe disso, né? E isso me deixa cansado, sabe? Isso me deixa muito cansado, cara. Muitos seus amigos vão te usar também em termos do que você pode oferecer, né? E não é como ter um relacionamento ou amizade mutuamente benéfico, né? Mas, mais uma vez, as redes sociais distorceram nossas expectativas, né? As pessoas, elas estão comparando relacionamentos verdadeiros com os vídeos em destaque que elas veem na internet, sabe? E eu acho que tem, eu acho que tem um problema nisso porque as pessoas percebem que tem algo de errado com você quando você não é perfeito. Mas, por acaso alguém é perfeito? Ninguém é perfeito, né? É, essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. O amor verdadeiro, na maioria das vezes, é frequentemente lento, sabe? É lento, entediante, chato, trabalhoso, precisa dedicar tempo e esforço ali, precisa ter paciência para construir um amor verdadeiro, né? E as pessoas odeiam isso. As pessoas odeiam isso, né? Quando você pode só simplesmente sair e ficar com alguém em questão de poucos dias depois, né? De graça, assim, sabe? Eu. Essa é uma ideia que nunca entrou na minha cabeça, sabe? Eu nunca estabeleci esse tipo de ideologia assim, porque francamente eu acho nojento, sabe? Podem pensar o que quiser de mim, mas eu acho muito esquisita essa ideologia, sabe? E eu acho que um dos problemas da nossa geração é que todo mundo quer paixão sem paciência, sabe? Hoje em dia, você tem que aceitar a traição ou você corre o risco de ser chamado de inseguro e controlador, né? Porque se você estiver procurando um nível de respeito ali, as pessoas não querem isso mais, sabe?
Elas ficam tipo, ah, eu quero benefícios. Ah, eu quero tempo pra mim. Eu quero focar em mim, entendeu? E não acaba não tendo compromisso, sabe? E isso é exaustivo, mano. Isso é exaustivo, sabe? Todo mundo tá se protegendo a si mesmo ao invés de amar abertamente, sabe? Os traumas do passado se tornaram paredes, sabe? Um dos outros problemas que nossa geração tem é achar que tudo é trauma, sabe? E pelo fato de ter tanto trauma, são tantas paredes que parece que se tornou um labirinto que não dá pra passar através dele, sabe? E tipo, isso é exaustivo, cara. Isso é exaustivo, sabe? É, recentemente não, acho que pode-se dizer uns 5 4 meses atrás, eu tava conversando com uma garota, é, e tipo, cara, toda pergunta que eu fazia pra ela, ela parecia, tipo, que ela tava confortável comigo, sabe? Eu tava fazendo perguntas pra, tipo, conhecer mais ela, tudo. E ela parecia que tava confortável comigo, mas parecia que ela tava desconfortável com ela mesma, sabe? Se isso faz algum sentido, né? É... E eu tava, detalhe, eu tava fazendo perguntas de tipo, ah, como foi sua infância, sabe? Perguntas assim, pra conhecer mais ela. E basicamente, às vezes eu passo pela minha cabeça assim, cara, por que que eu tenho que interrogar informação das pessoas pra conhecer elas, sabe? Por que que eu tenho que fazer uma entrevista de emprego com elas pra conhecer mais elas, sabe? Mais uma vez, as pessoas querem só todos os benefícios e mais nada, sabe? E isso serve tanto pra homem quanto pra mulher, né? Ambos têm seus problemas, né? Eu não falo especificamente só de mulheres. Falo de ambos, né? Ambos, homem e mulher. E outro problema grande que eu acho é que as pessoas confundem a química com compatibilidade, sabe? Então, sentimentos fortes, especialmente no começo, não significa alinhamento de longo prazo, não significa que você vai ter um bom relacionamento a longo prazo, sabe? O que você tem que entender é que a biologia básica do ser humano é que a gente deveria reproduzir, sabe? Então, meio que nosso cérebro, quando vai conhecer alguém, nosso cérebro meio que está programado para criar sentimentos fortes com aquela pessoa, para podermos se sentir mais conectados com aquela pessoa, sabe? E é complicado, cara. É um negócio bem complicado. E ego também, ainda falta falar sobre ego. É, ego é um negócio assim muito que tem muito hoje em dia. É, eu também tô incluso nisso, tá? As pessoas são muito egocêntricas hoje em dia. As pessoas não querem mais se desculpar, as pessoas não querem mais ser vulneráveis, entendeu? É, a gente tá num ponto onde o ego significa mais que o esforço, né? Então, somando tudo isso, isso gera orgulho, né? E orgulho mata relacionamentos potenciais, né? E isso é literalmente verdade, né? É, tendo esse ego faz com que as pessoas não querem expressar como elas estão se sentindo de verdade, sabe? E a gente entende que a maioria das pessoas estão sozinhas, né? E não é porque o amor não existe, mas sim porque ninguém quer fazer as partes difíceis mais, né? Ninguém quer se esforçar ali, ninguém tem mais as paciências. Inclusive a minha paciência já tá esgotando já. Por isso que decidi gravar esse vídeo. Tava passando muitos pensamentos pela minha cabeça ultimamente, né? Sobre essas coisas, né? Que eu acabei de comentar aqui.
Mas, de qualquer forma, eu penso que eu ainda acredito que quanto maior e mais difícil a escalada, maior a recompensa, né? É assim que a vida funciona, né? Quanto mais você se dedica, mais você se recebe. E as pessoas não conseguem mais fazer essas coisas, sabe? E isso tá ficando muito cansativo, cara. Muito cansativo. Mas independentemente disso, o que eu aprendi no meu primeiro e último relacionamento é apenas tentar ser a melhor pessoa que você pode, sabe? E apenas continuar seguindo em frente. É, é isso. Obrigado por assistir.